Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast. Aqui você já sabe, a nossa conversa dura o tempo de um cafezinho. Mas olha, Júlio, dessa vez talvez eu ultrapasse, tome o café inteiro e não fale, porque eu não quero que acabe essa conversa aqui. A gente está com duas feras maravilhosas e que a gente vai falar sobre um tema muito importante e também muito interessante, que é aonde que Customer Experience e processos se encontram numa lógica da operação até o encantamento. Então, enfim, tem papo para destrinchar bastante, mas para não perder o rito, me fala, Júlio, como é que você tá? Oi, Matheus. Olá, pessoal, tudo bem? É uma delícia, né? Voltar aqui com duas, como o Matheus comentou agora, duas feras desse meio profissional tão importante, tão necessário, né? Porque ele trata especificamente de pessoas e como as pessoas podem deslizar, né, nas suas atividades profissionais com menos ruído, menos interferências. E olha, é um desafio, né? Então, quero aqui, em nome de toda a equipe do Epifanes e da Flux, também agradecer a Rafa de coração por ter aceitado estar conosco, dividir o seu tempo de vida com a gente nesses minutos aqui, e ao Guilherme também para fazer esse bate-bola, né, bastante importante, ou ping-pong, não sei o que vocês preferem aí, da gente poder levar para as pessoas que nos acompanham, como na qualidade do que o Matheus trouxe, o Customer Experience dialoga com o universo dos processos para poder levar fluidez, para poder chegar a um estado de encantamento e prazer elevado, né, na execução das nossas atividades. Então, de novo, eu fico muito agradecido por vocês dois poderem abrir uma janela no dia de vocês, que é tão concorrido, né, e ao mesmo tempo tão fechadas as agendas, para a gente poder discutir tudo isso aqui. E aí eu gostaria de iniciar abrindo, né, para vocês, rapidamente, assim, contarem para a gente, e claro, né, ladies first, como é que foi esse encontro entre vocês na qualidade, primeiro, de profissionais e depois de seres humanos que se importam com seres humanos e usam as suas especialidades para mediar, né, esse relacionamento, eu diria até esse propósito de vida, né? Então, Rafa, muito bem-vinda. A bola está com você, conta para gente e logo em seguida aí Guilherme, e aí vocês fiquem à vontade para interagir um com o outro, enfim. E a gente também, num dado momento, começa a fazer perguntinhas para vocês, para a gente botar lenha nessa fogueira, que eu acho que vai aquecer bastante esse episódio da gente aqui. Vamos lá, Rafa, seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Júlio, pelas palavras carinhosas. Obrigada, Matheus, aí pelo convite. Obrigada, Gui, por estar aqui comigo, né? O Gui é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de encontrar aí na minha trajetória. Está fazendo muita falta nos meus dias hoje, né? Agora, profissionalmente, a gente não está mais convivendo diariamente, né? Mas a conexão pessoal ficou, né, Gui? Então, acho que a gente teve muitas trocas importantes, aí respondendo a pergunta do Júlio, né? Encontrei o Gui numa trajetória ali, estava com um desafio profissional, tinha acabado de entrar numa empresa com um mega desafio de estruturação de time, que é tudo que eu sou apaixonada e gosto de fazer. Por isso também que eu estou muito animada por estar aqui hoje com vocês falando sobre isso. Isso tem muito a ver com a minha trajetória de vida mesmo, né? Por alguma razão do destino, não sei como é que a gente pode chamar isso, né? A gente, né, Júlio, já tivemos alguns papos assim, de vida, né? E a vida foi me direcionando um pouco nos últimos anos, né? Para pegar desafios relacionados à estruturação de time. E aí, quando você fala em estruturar time, você fala de 3 pilares, que eu uso bastante. Então, a gente está falando de tecnologia, obviamente, mas de pessoas e processos, né? Não necessariamente nesta ordem, tudo um pouco misturado, que é como a gente gosta de fazer, né? Então, encontrei o Gui ali nesse desafio, a gente rapidamente se conectou, pensamos parecido em algumas coisas, diferente em outras, e foi uma trajetória complementar aí que me ensinou muito. Costumava dizer, quero ser o Gui quando crescer, né? Muitas vezes ali nos desafios que a gente enfrentou. E aí eu acho que essa conexão, ela extrapolou um pouco do profissional ali, né? Porque quando a gente fala de processos, que a gente está se provocando aqui a falar, né? Eu acredito muito em processos como uma ferramenta para a gente empoderar pessoas. E para mim tudo parte de pessoas. E como eu falei, para mim, né, o Gui trouxe essa visão de ser humano incrível.
e juntos fizemos algumas coisinhas, né, Gui? Uma trajetória bem legal, né, Rafa? Até não faz tanto tempo assim que a gente teve esse afastamento profissional, né? Então a memória ainda tá fresca e a gente ainda consegue lembrar com bastante carinho e bastante força, né? Ainda é uma memória colorida que a gente tem sobre aquilo que a gente viveu junto ali profissionalmente. A Rafa, eu sou muito suspeito para falar porque eu sou mega fã dela desde o momento em que a gente se conheceu profissionalmente. E já foi um momento que eu estava num processo de final de ano, muitas mudanças na empresa ali onde a gente estava trabalhando junto, tudo mudando muito e a gente caiu de cabeça juntos nessa mudança para poder trazer propostas ali bastante estruturais para o destino da empresa, né? Era um contexto de muita mudança, de muita novidade e a Rafa ela foi um presente pra gente até como terceiro atuando na empresa, porque ela deu muito espaço pra gente poder atuar profissionalmente ali junto da equipe dela, junto dela na construção das propostas que a gente trazia, mas ela foi um presente também pessoal, assim, um ser humano que não esperava encontrar no mercado de trabalho, assim, como vínculo profissional e pessoal mesmo. E junto desse presente pessoal, ela trouxe o presente de CX aqui para a Fluxy, porque ela colocou a gente para pensar de uma forma na experiência do cliente, na experiência dos clientes internos também, né, das pessoas ali da equipe, de um jeito que talvez a gente não pensasse antes de maneira tão aprofundada, né? Então, do lado pessoal, que eu vou fazer um parênteses, tá bom? Achei meio sacanagem, porque eu nem estava preparado para me emocionar aqui no começo do podcast. É meio sacanagem vocês puxarem esse assunto. Logo de cara. Mas do lado pessoal, assim, um presentaço ter a Rafa na minha vida pessoal, ter a Rafa na minha vida profissional também. Falo pra ela desde sempre que eu aprendi muito sobre liderança, sobre time, sobre como tratar os seres humanos que trabalham com a gente com ela. Então me sinto um profissional muito melhor depois da Rafa do que eu era antes da Rafa. Mas também do lado profissional, em muitos momentos a Rafa e o time colocaram a gente para pensar sobre uma ótica um pouco diferente. Porque quando a gente fala de processos, o léxico ele é um léxico bem orientado para eficiência, para performance, para melhoria. E com ali o time de CX e o time de atendimento ali na empresa junto da Rafa, a gente conseguiu colocar isso num contexto de primeiro cliente, né? De se colocar na posição do cliente para poder enxergar tudo isso não apenas como mudança de ponteiro na empresa, mas também como reconhecimento de valor e transformação para a vida das pessoas que recebem aquilo que a gente entrega. E olha que a gente não está falando nem de uma empresa no contexto da saúde, que você está salvando uma vida. Não, é uma prestação de serviço bastante financeira até. Mas mesmo nesse contexto, a gente tem o poder de transformar a vida das pessoas ali que consomem aquilo, porque somos todos pessoas, tanto do lado de lá quanto do lado de cada balcão, né? Então, já abro a conversa aqui agradecendo a Rafa pelo presente que ela trouxe para minha vida pessoal e profissional, mas também pelo presente que ela trouxe para a Fluxy, para a gente poder pensar com tanta profundidade assim, CX no contexto de processos. Eu penso que... Maravilhoso. Não é? Maravilhoso mesmo, né, Matheus? Eu penso que uma das, sei lá, talvez principais estradas e, ao mesmo tempo, cesta de benefícios que esses encontros geram, né, são as conexões, né? Mas conexões muito tipificadas, muito lapidadas, né? Então, quando o Guilherme traz, né, o salvar uma vida no universo da saúde, a gente pôde presenciar e testemunhar que muitas vidas, né, no universo profissional onde a gente trabalha, às vezes até são salvas por iniciativas que revalorizam, não é, a posição das pessoas naquela função que elas estão, abrir um espaço de escuta, né, salva, literalmente, né, dá aquela escapada, assim. Eu queria ouvir da Rafa e depois complementado pelo Guilherme, como que do ponto de vista da sua especialidade, depois da do Guilherme também, essa coisa do espaço de escuta, porque tem nome, né, escuta ativa, mas eu acho que para além dos nomes, né, para além do léxico, como o Guilherme comentou, como que quando você atinge essa camada humana mesmo, né, e aí num ambiente que é o ambiente de extremo controle, que é o trabalho, como que é essa coisa de ouvir as pessoas? Tem um jeito próprio, tem metodologia, tem, sabe, fórmula secreta? E qual que é o impacto disso depois na evolução do trabalho de vocês?
Muito, muito boa pergunta, Júlio, porque escuta é uma técnica, né? Tem várias técnicas se a gente fosse falar aqui, né? Eu gosto de vários modelos, eu gosto muito da empatia assertiva, né? Então tem vários modelos muito legais que você pode usar, estudar, treinar, enfim, para você fazer isso. Mas uma coisa que eu aprendi é que no final o que importa é a sua intenção, né? Você fazer as coisas de forma intencional. Não tem técnica que te ensine isso, né? É você realmente ter aquele prazer e aquele interesse de conhecer o outro. Eu quando faço as palestras, né, as várias trocas que eu tenho aí com várias pessoas, uma coisa que eu falo muito, né, que eu trago, e às vezes as pessoas ficam muito presas ali, o cliente, né, é B2B, é B2C, tem diferença, né, e eu gosto muito do conceito human to human, e eu tenho um slogan que eu uso muito, que eu falo assim, é sempre sobre pessoas. Não importa qual é a relação, não importa qual mercado que você está. Se vocês olham minha trajetória aí, eu passei por vários mercados, né? Então não tenho uma especialidade, não sou só financeiro, né? Não estive em empresas só de um ramo, só de um negócio. E isso me permitiu entender que, independente do negócio que você tem, do que você está oferecendo para o outro, internamente com o seu time ou externamente com o seu cliente externo, é uma relação de uma pessoa com outra pessoa, que tem uma história de vida, que tem um background, que tem valores, que tem coisas que eu, só com os meus anos de vida, não teria possibilidade de aprender e conhecer se eu não interagir e não trocar com o outro, né? Então, acho que, trazendo essa sua provocação, acho que o primeiro passo é você se importar de verdade. Se você se importa de verdade, isso é muito mágico. Eu estava numa experiência, né, que foi a que o Gui acompanhou mais de perto, e eu estava praticamente a maior parte do tempo remoto, né? Então eu estava fisicamente longe do meu time. E muita gente achava interessante, que falava assim, nossa, você sabe mais coisa do que pessoas que estão aqui fisicamente. Inclusive as conversas de corredor, né? Fiquei ali uns inside informations ali, umas informações. Mas por quê? Porque eu ativamente me importava e ouvia as pessoas e me conectava com as pessoas, né? Então, acho que esse agir no se importar e cada conexão que você tem, como essa aqui que a gente está tendo hoje, né? Sem dúvida, a gente vai sair daqui diferente do que a gente entrou, com o que a gente está ouvindo, com reflexões diferentes. E você aproveitar isso com todo mundo que você interage no dia a dia, seja qual for aquela relação, né? Então, a gente estava ali numa relação de cliente-fornecedor, né? Mas quantas vezes a gente não saiu desse papel, como o próprio Gui falou aqui no começo, né? E aquilo mexeu com a forma que eu estou educando meus filhos, a forma com que eu vou participar de um curso que eu estou fazendo que não tem nada a ver com a minha parte profissional, a forma como eu vou tomar uma decisão minha de vida. Ou a gente está fazendo esse encontro aqui hoje, né? E ter proporcionado essa conexão que gerou essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, né? A Rafa vive isso tão na prática que é até inspirador, assim, a gente acompanhar. Numa das primeiras interações que a gente teve, a Rafa comentou com a gente um episódio que ela passou lá na empresa que a gente estava atendendo juntos. Tinha uma posição num time comercial que era bastante arisca, assim, no comportamento, tinha uma postura bastante impositiva, trazia os assuntos sempre com uma temperatura muito elevada. E aí, óbvio, né, no começo da atuação ali da Rafa, essa pessoa já chegou esbravejando. Isso aqui precisa ser tratado com urgência, vocês precisam dar atenção para isso, elevando o tom. A Rafa comentou com a gente que virou para ele e falou: você não precisa falar desse jeito para eu entender que isso é importante. Eu entendo que isso é importante, então vamos resolver. São coisas que elas funcionam muito bem no contexto de clientes internos e elas também funcionam muito bem no contexto de clientes externos, porque você anula uma potência explosiva, né, na outra parte, que muitas vezes é motivada. Se aquele cara está se comportando assim, é porque ele viveu muitas outras experiências, porque ele teve eventos no passado que levaram ele para isso, né? Porque ele se comportou diferente, não deu certo, enfim. Se um cliente chega para a gente numa temperatura elevada, ele está frustrado, está indignado com a situação. Então, a gente conseguir fazer esse tipo de leitura e
ter domínio da comunicação também, para poder lidar com esse cenário de maneira respeitosa, de maneira que de fato consiga essa anulação, é muito legal. Então, essa foi uma das muitas lições que eu aprendi com a Rafa e que eu tenho colocado em prática também, porque gera mudança de ponteiro no fim da linha, mas também gera uma vida muito mais confortável profissional, né? Porque você não precisa engolir aquele sapo naquele momento, depois esbravejar, aí falar com o seu par ali, fofocar com ele, falar, aquele cara lá é um chato, não dá para trabalhar com ele. Não, a gente consegue fazer as coisas fluírem melhor dentro das nossas equipes e com os nossos clientes também, né? E o mais interessante disso, Gui, é que a gente às vezes liga a escuta ao que o outro está falando. E muitas vezes a escuta, ela vai estar em uma postura, em um silêncio, em uma forma de responder a alguma coisa que aconteceu, até a linguagem não verbal. Então, a gente também se capacitar, e já falando de técnica também, assim, a gente ler cenários, a gente fala muito disso, né? E eu estou usando isso muito agora no meu contexto atual. Então, você ler cenários, você observar o que está ao redor, como que as pessoas se comportam, o que está na fala delas, né? Muito mais do que, não é o que ela está falando só comigo e eu só vou pensar o que eu vou responder de acordo com o que ela me perguntou. Mas o que está além disso e que é importante para aquilo que eu quero entregar, para aquilo que eu quero vivenciar. Então, acho que isso fica aí também uma provocação importante para a gente. Perfeito. Eu tenho um ponto aqui, ver se eu consigo resumir, como se fosse numa pílula, a conversa que vocês tiveram agora. Existem técnicas diversas para a escutativa, é uma metodologia mesmo, mas ela por si só é vazia, ela precisa estar preenchida de força de vontade para dar certo, né? É basicamente isso. E aí, quando você fala da linguagem não verbal, de contextos, cenários, Rafa, eu acho muito interessante porque eu sou do universo da publicidade, então, desde lá da faculdade, a gente entende a importância de entender as motivações humanas para sentir alguma coisa, né, para agir de alguma forma. E eu acho curioso porque conforme a gente vai se aprofundando nesses estudos, parece que a gente virou o Neo da Matrix, quando ele ativa lá o poder de ver a quarta dimensão, né? Porque vê o mundo de uma outra forma mesmo. Às vezes, o que era uma postura que a gente entendia como hostil, a gente passa a entender que é de desespero. Então, essa pessoa está precisando de ajuda agora. Deixa eu entender se ela está com medo e como eu posso superar isso com ela, né? Então, eu entendi correto? É mais ou menos essa a ideia da coisa? Só quero adicionar o ponto que a Rafa trouxe, que é um signo aqui muito importante para a gente, que é a intenção. Perfeito. Então, a gente precisa rechear a metodologia com intenção, porque isso é muito chave. Tem a ver com propósito e tem a ver com essência também, né? Porque uma técnica com má intenção, ela pode ou ser mal aplicada ou ser tão bem aplicada que leva as pessoas para um caminho que não é bom para elas, né? Perfeito. E a gente falou aqui de Customer Experience, né, que é a minha força aí, né, o que eu acabei me especializando nos últimos anos. E a gente não fala de experiência se a gente não falar de intenção, se a gente não falar de conexão. Queremos experiências incríveis, né? Queremos que as pessoas saiam de qualquer contato com a gente falando, nossa, legal. Então, se a gente quer gerar isso, e se a gente quer que o nosso time gere isso, vou ser categórica aqui. É impossível eu gerar esse tipo de experiência, de conexão para fora, se eu não gero isso para dentro, né? Se eu não tenho isso ali muito bem alimentado para dentro. E é impossível eu gerar isso para dentro se eu não tenho essa intencionalidade de conhecer o outro. Falei, meus desafios são estruturar times. Como é que eu estruturo times de alto desempenho? Conhecendo profundamente as pessoas e fazendo elas se encaixarem com desafios da empresa que façam elas brilharem. Assim, em uma frase, né, muito mais complexo que isso, mas em uma frase é isso que a gente está fazendo. E para fazer isso é escutando dessa forma que a gente falou aqui e com intenção e com prazer em conhecer o outro. Eu não faço esse exercício porque é uma obrigação, porque está ali no meu job description, né? Eu faço esse exercício porque aquilo torna uma pessoa, inclusive, melhor, né? Maravilhoso. Você sabe que um dos objetivos, né, do Epifânios, desse podcast, é a gente proporcionar experiências com a geração de epifanias, né? Então, entre nós aqui, todo mundo que nos ouve, enfim.
E aí, vamos ver se a gente consegue algumas delas aqui. A gente está falando de ouvir, né, o outro, né? Ouvir com quem a gente foi designado a interagir, trabalhar. E aí existem as metodologias, existem as técnicas, passa pela questão da intencionalidade, que eu acho que isso é o pilar fundamental, né? Aí eu queria que vocês contassem pra gente como é que vocês se ouvem. Qual é a técnica de vocês de autoescuta? Conta aí, vamos ver se rola uma epifania aqui boa. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Caramba. Olha, Gui, e agora, Gui? Nossa. O Júlio falou ladies first lá no começo, Rafa. Então eu vou seguir aqui. Muito bom. Gui, não vale, Gui. Olha, e eu acho que uma coisa que eu falo bastante, assim, né, com os meus times, com as mentorias que eu faço, tem duas coisas pra mim que faltam na nossa educação. O Gui já me ouviu falar isso algumas vezes também. Vocês também já me ouviram. Duas coisas que faltam na nossa educação básica de criança, né? É a educação financeira e a educação emocional. Eu vejo essa geração nova, quando eu olho os meus filhos, assim, muito mais provocadas nesse sentido, né? Muito legal. Eu vejo meus filhos falando, por exemplo, de acho que eu tô me sentindo ansioso, vou fazer uma respiração. Né? Coisas que eu, da idade dele, gente, desculpa, né? Eu fui começar a perceber algumas coisas de emoções e sentimentos tem anos, assim, né? Não vou falar ali para entregar a minha idade, mas, né? Tem muito pouco tempo, né? E fazendo terapia e, né? E trazendo. Então, acho que o me escutar, eu acho que ele tem muito a ver a me perceber, aquilo que eu falei, assim, ouvir o meu corpo, né? Então, às vezes dá aquela dor de cabeça, às vezes você se sente desenergizado. E aí, quando você percebe, eu tenho escutado muitas profissionais ali da saúde, incríveis, e elas falam muito disso, da gente aprender a escutar o nosso corpo. Então, o primeiro é que sinais que o meu corpo está me trazendo, o que isso quer dizer, né? Em que contexto que eu estou agora de vida? Que coisas que tem na minha mente, isso também é importante, né? Que coisas que tem na minha mente, verdades que eu criei por conta de situações que eu vivi e que hoje ficam ali rodando no fundo, ali no pano de fundo ali da minha mente, né? E eu entro numa situação, aí aquilo gera um gatilho. Final de semana passada, eu tava muito cansada. Eu saí da terapia hoje falando um pouco sobre isso, né? E aí, eu também me percebi para me acolher. Eu tava muito cansada. Então, ok, eu não fazer nada final de semana, ficar ali vendo série, né? Ficar ali... tem muita coisa pra fazer, mas neste momento, o que é melhor para eu fazer é descansar. O se ouvir, para mim, tem muito a ver com isso. E é muito difícil, né? Porque a gente entra num ritmo, a gente entra na nossa agenda, a gente entra nas coisas que a gente tem que fazer, tem isso do filho para resolver, tem aquilo E quando a gente vê, passou um mês e a gente não entendeu por que a gente se sentiu daquela forma. E isso também tem a ver com a relação com o outro. Porque se eu não me escuto e não consigo me perceber, não consigo, né, me olhar ali e entender por que eu tô me sentindo daquele jeito, eu também não vou ter essa postura com o outro. Também não vou entender que o outro pode ser que naquele momento eu não tenho que dar um feedback para ele, porque ele não está preparado para ouvir o feedback naquele momento. Ou eu não estou preparada para dar aquele feedback, porque eu não estou bem. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir transmitir da forma que eu quero. Então, de repente, pessoal, meu time brincava muito comigo, que eu falava assim, eu vou tomar banho em cima do problema, eu vou dormir em cima do problema, porque neste momento eu não consigo falar sobre isso, porque eu preciso de mais tempo, eu preciso pensar. E aí, para mim, o se ouvir tem bastante a ver com isso. E conta aí, Gui, o que você faz aí para se ouvir? Eu tô aqui te ouvindo e pensando o que eu vou responder e não cheguei numa conclusão. É muito desafiador, né? Porque a gente sempre se coloca numa posição, vou dizer de anulação, mas de que os assuntos de fora são mais importantes do que os assuntos de dentro, no contexto de trabalho, principalmente, né? Então, é muito fácil a gente sacrificar um fim de semana para atender uma demanda, a gente saber que tá esgotado, mas mesmo assim comparecer a algum compromisso que foi tratado ali, que foi combinado. Então, eu acho que primeiro tem um ponto de momentos. Acho que em momentos profissionais você tem um pouco mais ou menos de espaço para poder se ouvir no contexto, né? Então, numa posição de liderança, talvez você tenha mais oportunidade de se ouvir. Isso também acho que a gente precisa levar em conta.
Mas eu também acho que tem uma medida muito individual aí, muito de pessoa para pessoa. Tem gente que atravessa as coisas com menos permeabilidade, assim, né? Os problemas ali profissionais, eles afetam menos e essas dores doem menos, e tem pessoas que são mais sensíveis para isso e que sentem mais esse entorno. Então eu também acho que nessa coisa de se ouvir, a gente precisa respeitar o tanto que pra gente faz sentido também aprofundar nisso, dar voz para essa voz interior para poder conseguir lidar com qualidade com esses desafios que aparecem, né? Bem desafiador pra mim esse ponto, Júlio. Eu não sei te É. dizer exatamente como a gente lida com isso. Você sabe por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque isso para mim tem sido objeto de muita reflexão, sabe? Porque dependendo do quanto a gente se ouve ao longo da nossa trajetória, até como vocês bem colocaram, né, para se preparar e ter condições de ouvir os profissionais com quem a gente interage, dependendo da forma, a vida cobra lá na frente. E eu já cheguei lá na É frente. verdade. Então tem, sabe? E assim, cobra em várias dimensões. Dimensão verdade. física, fisiológica e psicológica. Então, é assim, na fase da vida que eu tô hoje, e aí olhando, né, para minha trajetória profissional, nossa, mas quantas foram as oportunidades que eu tive de me colocar na agenda e não apenas abrir a agenda para os outros, poderia ter gerado até uma entrega e uma performance profissional melhor. Então, eu acho que é interessante a gente trazer isso, porque se eu tenho com clareza a intencionalidade como motor propulsor, né, das minhas realizações, as conexões como consequência, né, dessa intencionalidade quando submetido à minha expertise profissional. E se eu pretendo claramente gerar um resultado que vai na direção da fluidez e do encantamento, mas não é me preparar, eu não me manejo para isso, gerando uma escuta interna também, eu vou conseguir fazer isso e muito bem por um período da vida, mas lá na frente vem a fatura, sabe? Vem o boleto, né? E quando você percebe isso, que dá tempo de você corrigir a rota, beleza, mas às vezes não dá mais, né? A Rafa ia falar alguma coisa, diga, Rafa. Não, desculpa, pode fechar o raciocínio. Então era isso, a gente também não só, né, trazer isso para nós como profissionais protagonistas de histórias nas organizações, mas também a gente introduzir isso nas nossas metodologias para estimular os outros a se ouvirem também, né? Uhum. Porque não é uma prática essa. Não é uma que vocês prática. acham disso, né? Verdade. Não é uma prática. Teve duas coisas que eu lembrei aqui agora. Uma delas, ontem eu estava na pediatra com meu filho, tem TOD e TDAH. E ela deu uma dica para ele que eu achei muito legal e que tem a ver um pouco, que às vezes a gente acha que a gente é meio doido, não sei se já fizeram isso, mas você discutir com você mesmo, sabe? Boa. Eu já fiz isso algumas vezes, eu gosto, assim, né? Você tem as suas personas, ali o pessoal de psicologia explica isso melhor que eu. Mas aí você pode também fazer conversas entre suas, né, personas. Mas ela falou ontem pro meu filho, quando você percebe que tá vindo aquela pessoa lá que vai fazer você perder o controle, chama essa pessoa para conversar, né? E fala assim, por que você quer que eu perca o controle? Né? O que tá acontecendo aí? Não, muito legal, né? Eu falei assim, nossa, olha que legal, né? Vou usar isso para mim também, ela contando ali para ele, né? De se você tá vindo uma sensação, um sentimento que você não quer muito ir para esse lado, chama, conversa. E a segunda coisa é que às vezes a nossa emoção, a nossa conversa interna, ela tá tão embaralhada e misturada com os nossos gatilhos que a gente tem dificuldade até de entender por que eu tô pensando isso ou o que eu tô pensando. E aí é muito legal, uma coisa que eu fazia muito com o Gui, por isso que a gente tem essa conexão, assim, escolher alguém que você confie muito e dividir com essa pessoa e falar sem filtro, né, e trazer isso, eu puxava muito o Gui, né, Gui, olha só, isso, interagir com tal pessoa, tal coisa, eu sei que eu me senti assim, eu tô com essa percepção, eu tô entendendo errado, por que eu tô pensando isso? Você também sentiu isso naquela conversa que você tava? E eu dividia muito isso com ele, assim, de forma bem embaralhada, coitado, né? Mas trazendo, assim, tipo, botando pra fora, e aí uma pessoa de fora talvez ajude a gente também a reorganizar, o Gui me ajudou bastante nisso, assim, em muitas situações, trazendo também essa dica aí. Eu vou aproveitar a dualidade do se ouvir também, aqui no significado dessa expressão.
para puxar a importância da gente também manter vivo dentro da gente os valores que a gente tem. E quando tem aquela partezinha do cérebro que tá falando tem alguma coisa errada e tem algo que não tá direito, a gente dá espaço para essa vozinha também, porque às vezes existe algo que a gente não tá enxergando com clareza ou que precisa receber mais atenção. Isso aconteceu várias vezes na experiência até lá com a gente, tanto de propostas que a gente vai fazer de mudança, mas também aquelas decisões que a gente tá indo para um caminho, aí, putz, mas espera, não posso esquecer disso daqui. Então, a gente ouvir a nossa voz interior. A gente ouvir aquilo que é mais caro pra gente como ser humano mesmo, pra gente não correr o risco de, numa esfera profissional, a gente tomar decisões que ferem diretamente aquilo que a gente tem por dentro, né? Isso é também muito importante. Eu acho que você trouxe assim uma luz para a pergunta inicial, né? Como é que você se ouve? É dando espaço para a voz interior, né? Isso. Eu acho que é E eu acho que também, complementando assim essa parte da escuta, a gente só consegue entender o que a gente internamente está falando quando a gente se conhece também, né? Porque, assim, eu, por exemplo, todos os dias, assim, tento estressar bastante, né? O caminho que a minha vida tá tocando, se eu gosto e etc. Eu lembro que numa dessas reflexões, fazia, assim, eu acho que meses que eu tava um pouco infeliz no dia a dia, de segunda a sexta. Mas eu não tava infeliz pelas coisas que eu tava fazendo. Era por alguma coisa que eu não entendia o que era aquele ruído interno. E aí, tentando entender melhor, eu gosto muito de filosofia, comecei a estudar mais, e existem alguns campos da filosofia que meio que dizem que a gente encontra a felicidade quando a gente encontra o propósito que a gente tem na nossa vida, né? E bom, nesse caminho eu comecei a investigar e me deparei com uma ideia de que existem pessoas que elas são muito boas e se sentem gratificadas em pensar coisas novas, e existem pessoas que se sentem gratificadas executando e finalizando essas tarefas. E se eu não finalizo as tarefas, eu não sinto a gratificação do ato. E foi exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. Então, assim, eu estava abrindo várias frentes, estava fazendo um monte de coisa, não terminava nada. Então, era como se eu não tivesse, assim, né, aquele alívio, aquela recompensa não chegasse, né? Então, eu entendo que, assim, a origem é a gente se entender. Porque senão a gente vai falar e não vai compreender de fato, né, a mensagem. Acho que queria complementar aqui esse ponto, porque para mim foi muito importante isso. E, Matheus, isso é pro resto da vida, né, Matheus? Assim, autoconhecimento, quando a gente acha que começou a se conhecer, já tudo mudou e eu tenho que conhecer de novo, né? Eu fui estudar, por último, neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Legal. E eu falo que é a principal pós que eu aplico hoje em dia, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Se você me perguntar hoje, talvez a resposta seja uma, se perguntar amanhã, certamente vai ser outra, porque eu tô construindo, né? Você falou aí encontrar o propósito, eu gosto de falar construir o propósito. Perfeito. Né? Que eu acho que isso é uma construção, não tem uma coisa escondidinha que eu vou achar. Eu vou construir aquilo no meu dia a dia. Perfeito. E eu tava ouvindo uma música esses dias que casa exatamente com o que você falou. Que aí eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que De quem ser a será mesma isso? velha. Pô, essa é nova. Nova, hein? Essa daí, É um lançamento. Maravilhoso. muito bom. Olha só, dividindo aqui com vocês, né? E olha que coisa interessante, né? A gente sai de uma proposta temática de podcast, que é dar operação ao encantamento, mas a gente está operando em benefício do nosso próprio encantamento aqui, né? Nesses minutos, né? Mas assim, esses dias eu também, dentro daquela linha lá, Rafa, assim, eu preciso de um momento para nada fazer. Mas eu acho que eu não consegui, porque nesse momento do nada fazer, eu comecei a fazer uma coisa. Eu comecei a pensar no seguinte: a gente aprende, alguns de nós realizam, outros só aprendem e nunca faz, que foi o meu caso, a construir árvores genealógicas, né? Então, eu sou filho de fulano, que sou nesse ciclano, que era filho de... Eu comecei esses dias, que eu estava num desses momentos do nada a fazer a minha árvore profissional e a elencar quem foram as pessoas que mudaram para melhor o curso da minha trajetória profissional. Uau. Gente, é emocionante, sabe? Então, assim, olha, naquele momento, tal pessoa me viabilizou, abriu esse caminho. Assim, é sensacional. Aí eu encontrei um deles ontem,
Ontem, no finalzinho da tarde, eu estava lá, né, na universidade que eu leciono, tomando um lanche para ir para um outro compromisso, e aí chega uma pessoa que hoje está numa posição de direção acadêmica lá, e a gente começa a conversar, e eu falei para ele, eu falei, rapaz, eu te coloquei num documento que para mim é muito precioso, porque num momento da minha trajetória profissional, você fez um gesto que gerou uma diferença, assim, que me permite estar hoje aqui até contando isso para você. O cara se emocionou. Olha que coisa interessante. Olha que coisa, né? Não é? Isso também está dentro dessa caixinha do se auto-escutar, né? Às vezes a gente não escuta a nossa própria história a partir de nós mesmos, né? A gente quer ouvir a nossa história pelo outro, né? E aí um outro ponto, acho até para a gente encaminhar, né, para o nosso não desejado no encerramento, quando você, acho que foi o Guilherme que trouxe isso, né? Trazer de volta para as pessoas, né, o seu lugar de bem-estar pessoal. A gente poderia ter essa colocação, não uma afirmação, né, mas essa colocação, de um lado, como produto da intencionalidade inicial e do outro lado, como entregável de resultado na atividade de vocês dois? Queria ouvi-los. Putz, para mim faz todo sentido e é interessante entender como isso tem uma fatia que é bastante evidente, pessoal, humana, de bem-estar, mas tem um resultado direto em performance. Assim, a gente vivenciou isso juntos, as mudanças no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas trabalhando geraram resultados extremamente melhores. A gente teve indicadores melhorando na casa dos milhares de porcentagem, né? Porque a gente teve uma mudança sensível na qualidade da execução da função mesmo, né? Então, talvez até valha a gente mudar um pouco o tom desse podcast aqui, o título dessa nossa conversa, porque a gente foi muito mais para um caminho de como a mudança no ambiente humano da nossa equipe, do nosso time, gera mudanças lá na ponta final, de performance, de qualidade, né? Então, sim, para mim faz todo sentido. E é muito legal quando a gente consegue metrificar isso e colocar isso em resultado, porque a gente convence quem não se importaria tanto com isso. A Rafa ouviu em alguns momentos que ela estava construindo a Disneylândia lá na empresa onde ela estava. Foi. E aí, assim, a Disney é uma das empresas que mais fatura no mundo, né? Então, legal. Que bom, né? Que bom, que bom. Bom, né? Que estamos Que bom esperando que a a gente Disney. consegue isso, né? Que bom. É muito comum as pessoas, até trazendo viés de processo, né? Quando a gente usa a palavra processo, tem uma conexão mental que as pessoas fazem com burocracia. Imediato. Tem um preconceito, inclusive, com a palavra processo, né? Então, acho que assim, quando eu falo em processo, eu estou falando o contrário de pessoas, o contrário disso tudo que a gente falou aqui hoje. Na verdade, como eu falei lá no início, para mim, processo é você empoderar pessoas, né? Eu só fui capaz de trazer de volta essas pessoas para esse lugar de bem-estar, para esse lugar de gerar resultado, e parêntese, né? Times de alto desempenho que são criados de forma que duram, né? Quer dizer, você consegue gerar resultados em times que estão com um clima ruim? Gente, curto prazo, eu consigo gerar resultados de qualquer forma, tá? Mas você garantir que aquilo ali vai fazer com que a empresa continue a existir daqui a alguns anos, a única forma que tem é trazendo as pessoas junto, as pessoas compradas, engajadas e se sentindo parte daquele resultado. E a única forma de você fazer isso é com tudo que a gente falou aqui hoje. Então, acho que está super conectado. E aí, fechando o parêntese, a forma de você fazer isso é através de processos. Processos bem estruturados, claros, conectados a um propósito, conectados aos valores. Quais são os valores que eu tenho aqui? Qual é a diretriz? No meu time atual, a gente acabou de construir, né, ali os nossos vetores ali, né? Como é que a gente chamou lá, Gui? A gente chamou nos nossos princípios, né? Perfeito. Então, porque tem os valores da empresa, né? E você constrói os princípios do time. É o primeiro passo, são os meus princípios norteadores. Isso é processo. As pessoas não entendem, não chamam isso assim. Mas isso é processo. A partir daí, eu vou criando diretrizes, processos, para que as pessoas se sintam seguras para exercer as funções delas e aí sim gerar resultados incríveis. Então, para mim, tá tudo muito conectado sim, tá?
Sensacional. Vai lá, Tô- Matheus. Queria fazer uma nota pequena aqui. Que, Júlio, você lembra qual que foi o título do nosso primeiro episódio do Epifânios? Puta, bicho. Um cara da minha idade, você perguntar se lembra, Eu, é um eu tô desafio. fazendo essa pergunta porque, poxa, seria muito legal ter trazido a Rafa nele. O título era Pessoas movem processos, processos movem o mundo. No final, é Perfeito. tudo sobre pessoas e tudo é processo, né? Entre a intenção do fazer e o feito, existem diversos processos. Então, por algum motivo, e eu entendo que é muito em função do nosso repertório, da forma como a gente vive o trabalho, processo está atribuído a enrijecimento, a normatização, burocratização, e a gente começa a quase que personificar processo nesse âmbito, né, do nosso cérebro. Mas tudo é processo que a gente está fazendo. E os processos, eles existem sempre para gerar valor para nós, pessoas. As empresas existem porque elas entregam valor para a pessoa e a pessoa devolve com dinheiro, né? Então, assim, ia ser muito legal ter tido você nesse primeiro episódio. Vamos recuperar nesse daqui, né, a oportunidade. Se vocês me permitem fazer mais um comentário, Claro. né? A gente está Claro. chegando aqui para o final, mas eu acho que quando o Júlio estava falando ali da árvore genealógica dele de profissional e de contatos, né? Isso tudo que a gente falou aqui hoje reverbera muito além do que aquele desafio específico que você está tratando naquele momento específico, né? Eu estou vivendo um momento profissional muito legal hoje, eu estou numa empresa muito legal, com uma cultura muito conectada às coisas que eu acredito, eu estou bem feliz. E uma das coisas que está fazendo essa experiência ser incrível é que muita gente que trabalha hoje nessa empresa já trabalhou comigo em outras oportunidades, em 2 outras empresas diferentes, em outros contextos diferentes, com uma Rafa diferente, né, que tinha outras coisas, outros contextos de vida. E assim, eu brinco, né, metade da empresa veio de uma, metade veio da outra, e o que eu comento lá, que a gente faz, que eu comento em tom de brincadeira, é ainda bem que eu criei boas relações nesses lugares que eu passei. Porque você imagina, se eu chego aqui agora, eu tava ferrada, porque ou as pessoas não iam gostar de mim, ou eu não ia gostar das pessoas e estaria sofrendo bastante. E não, assim, são pessoas incríveis com quem eu tive o prazer de trabalhar e que eu tô muito feliz de estar trabalhando de novo com essas pessoas e o quanto isso tá fazendo uma diferença positiva no que eu tenho que entregar hoje no meu desafio atual. E foi uma conexão que foi criada lá atrás, né? Já teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: nossa, tal pessoa, eu não sabia que tal pessoa já tinha trabalhado com você. E ela te adora, ela falou super bem de você. Que bom. E isso reverbera, inclusive, essa pessoa me falou, né? No que as outras, como as outras pessoas estão te enxergando na sua chegada, né? Então, está sendo muito positivo. Então, é maior do que o que a gente está construindo aqui. Inclusive, é isso que esse encontro que a gente está fazendo aqui hoje também, né? Que é fruto também dessas conexões que aconteceram lá atrás. E aí, Guilherme, bola tá com você agora. Putz, difícil caminhar para esse encerramento aqui depois de tanta coisa legal. Eu vou soltar uma polêmica então pra gente encerrar aqui. A gente ouve muito de zona de conforto no mercado. E vocês, acho que a Rafa também já me ouviu falar isso, de que eu acredito muito que o processo existe para trazer a zona de conforto para as pessoas. Essa história de sair da sua zona de conforto, ela funciona muito bem em várias coisas. Você aceitar novos desafios, você se colocar em situações para poder ganhar experiência, mas o seu dia a dia no trabalho, ele precisa ter conforto, para você ter segurança no que você está fazendo, para você poder acordar feliz e ir se reunir com aquelas pessoas felizes também, né? Ou remota ou presencialmente. Então, o processo ele contribui muito para trazer conforto para as pessoas que estão trabalhando. A gente existe como time de processos para poder fazer a vida das pessoas ficar melhor, né? Ficar mais fácil. Então, eu sou do time que adora a zona de conforto. E eu acho que uma das grandes transformações que a Rafa pôde trazer para a equipe com a qual a gente trabalhou foi trazer um pouco mais de conforto para a vida delas. Elas não precisavam ficar apagando tantos incêndios. Quando vinha um desafio, a Rafa chamava das ondas, né? Vamos encarar essa onda aqui, encarava junto, tinha com quem compartilhar os riscos, tinha com quem compartilhar as decisões difíceis.
Então, a gente consegue muito trazer conforto para a vida das pessoas se a gente consegue um trabalho de processos decente, né? E bem intencionado. Muito bom, Júlio. E aí, hein? Esse episódio foi bom como prometia ser, não? Sim, eu acho até que entregou muito mais, né, do que a gente podia esperar. E eu acho que é uma característica interessante desse tipo de encontro e desse tipo de diálogo mesmo, né? Então, o tema, ele é apenas um agente estimulante, né? E aí as coisas vão e elas vão se multiplicando e levando a gente para territórios que muitas vezes, de um lado, eles até inspiram novos episódios, novos diálogos, mas por outros que nos enriquecem mesmo, né? Então gera aprendizado, novas percepções e um enriquecimento. O impacto que isso vai ter, né, Júlio, para quem tá ouvindo a gente mesmo. Poxa, quantas não foram as vezes que a gente assistiu um vídeo, um documentário que mudou a nossa perspectiva de mundo mesmo, né? A gente tá produzindo isso aqui agora, com certeza o conteúdo que você, Rafa, você, Gui, trouxeram para cá tem toda essa potência. A gente sempre busca as poderosas epifanias aqui no Epifânios, e dessa vez eu não tenho dúvida que a gente conseguiu alcançá-las. E olha, eu não sei se vocês têm mais alguma consideração para fazer, algum comentário. Já vamos levar para o fim ou não? Por aqui podemos Por caminhar. aqui podemos já? Infelizmente, né? Acho que Mas podemos, acho que podemos. Beleza, porque eu não trapaceei. Falei que poderia trapacear lá no início, mas eu deixei uma pequena gota de café para tomar agora aqui no final. Então, eu vou tomar essa pequena gota, vou passar aqui o bastão para o Júlio para ele fazer o encerramento. E olha, uma última coisa. Se você está vendo agora um título do episódio diferente do que a gente anunciou no início, é porque a gente decidiu mudar e tá tudo certo, tá bom? E tá tudo certo, né? Eu acho que movimento é o que caracteriza, né, todos esses olhares e um pouco de todo o conteúdo, né? Então é o amor em movimento, é a intenção em movimento, é a presença em movimento, né? É o nosso querer construir um ambiente, não só o nosso entorno, né, mas um ambiente que alcance o quanto mais distante possível for alguém que possa se beneficiar. Isso tudo é movimento, né? Então, da experiência, sabe, do cliente, né, botando os rótulos corporativos, ao levar mais segurança, conforto mesmo para as pessoas, eu acho que de um extremo ao outro, a gente pode sair de um diálogo como esses, não mais olhando isso como uma linha que tem um ponto inicial e um ponto final, mas um círculo, né? Onde você não tem um ponto final e um ponto inicial, né? Você tem um movimento constante. E que se olhar de cima é só um círculo, mas se olhar de lado é uma espiral, né? Porque ela te eleva cada vez que você repassa por um momento, você é outro, né? Aquele momento te traz outras coisas. E como você bem falou, né, Rafa? Eu estou, por exemplo, interagindo com profissionais nesse momento que eu interagi lá atrás, mas eu sou outra, eles também são outras pessoas, mas existe algo que nos conecta naquele momento para esse momento aqui, né? Que foi a legitimidade, que foi a honestidade profissional e que foi a entrega verdadeiramente intencional em todas as relações desde lá de trás. Eu acho que essa é a grande lição com a qual eu saio, né, desse nosso encontro aqui, desse nosso episódio. Então, eu quero agradecer novamente, né, agradecer no início, mas agradecer agora com todo esse novo conteúdo que vocês trouxeram para a gente e dizer, pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, que, cara, a Rafa, ela também tem um lugarzinho lá na minha árvore profissional, né? E Que bom, fico feliz. E que fica uma sugestão para que vocês façam as de vocês. Vocês vão descobrir coisas fantásticas e reviver momentos tão importantes, né, na nossa vida, para que a gente possa continuar entregando para as pessoas um estado novo, né, de atuação profissional, com mais conforto, com mais respeito, com mais legitimidade e tudo mais. Então, Rafa, muito, muito obrigado por participar desse episódio. Guilherme, também muito, muito obrigado. E eu não tenho dúvida que tem um monte de vida ainda pela frente e tem um monte de coisa para fazer juntos aí pela frente também, né? Muito obrigado. com certeza. É isso, muito Obrigado, obrigada. Foi um gente. prazer estar com vocês hoje. Obrigadão, O pessoal. prazer foi todo nosso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau.